Salve, salve, rapaziada. Bom dia, meus amigos. Boa tarde, boa noite. E aí, como vai você? O tópico do vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho, ele é tranquilo. Eu vou ensinar vocês a fazer isso daqui, olha. Inequação. Só que nós vamos ver inequação de uma forma diferente, uma forma diferenciada. Eu quero que vocês olhem a partir de agora a inequação como se você estivesse olhando para uma função. Tudo bem? E é isso que nós vamos fazer aqui. A gente vai estar analisando o sinal de uma função. Então, imagine, por exemplo, essa inequação, olha. 2x mais 1 tem que ser maior ou igual do que menos 1. Certo? Você pode resolvê-la normalmente, mas primeiro, sempre que você for resolver uma inequação, o ideal é que o lado direito da sua inequação, esse lado daqui, seja igual a zero. Por que a gente deixa ele igual a zero? Porque igualar a zero é mais fácil. Quando é que uma coisa é maior do que zero? Quando essa coisa ela é positiva. E quando uma coisa é menor do que zero? Quando essa coisa é negativa. Enxergar se uma determinada operação é positiva ou negativa é mais fácil do que enxergar se determinada operação é maior ou menor do que esse menos 1 para a esquerda. Então, se ele está negativo, ele vem para cá, ele vem positivo. Então, eu vou ter que 2x mais 1 é maior ou igual a zero. Então, aqui eu já consigo começar a analisar. Professor, você poderia ter jogado esse 1 para lá, feito a conta e... Opa! Menos 1 mais 1 é 2, professor. Que isso? Errou! Eu poderia ter jogado esse 1 para cá e eu acharia o valor do x, olha. Dois x é maior ou igual a menos 2, então x é maior ou igual a menos 1. Quando eu passo esse 2 para cá, ele vem embaixo dividindo. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E essa daqui é realmente a resposta. Só que o raciocínio que eu quero ensinar para vocês, ele vai ser útil para inequações um pouquinho mais difíceis. A inequação de primeiro grau, ela é realmente fácil de resolver. Mas a gente vai ver que tem coisas que vão complicar um pouquinho mais. Então vamos analisar isso daqui, olha, como se fosse uma função. Então eu vou chamar isso tudo aqui, olha, de um y. Y é igual a 2x mais 2. Que função é essa? Essa daqui é uma função de primeiro grau. E o gráfico da função de primeiro grau é uma reta. É uma reta, nesse caso é crescente. Como que a gente sabe que é crescente? Você olha para o número que está multiplicando x. Se esse número que está multiplicando x ele for positivo, a função está feliz, ela está crescendo. Então aqui eu tenho uma reta crescente. Vamos analisar esse cara aqui, olha como ele se comporta. Primeiro, qual é a raiz dessa função? A raiz é onde o gráfico toca o eixo x, é onde ela é zero. Então eu vou igualar isso daqui a zero. Então eu vou ter que 2x é igual a menos 2, x é igual a menos 1. Então eu sei que esse gráfico é da seguinte forma: é uma função crescente, tá ok? Que toca o eixo x no menos 1. Então esse daqui é o gráfico dessa função. Aqui é menos 1. Agora vamos voltar para o meu problema. Eu quero os valores que façam isso daqui ser maior ou igual a zero. Eu quero os valores que satisfaçam essa inequação aqui. Quando é que uma coisa é positiva? Só que ó, eu quero que meu y seja positivo. Y positivo é a parte de cima e o y negativo é a parte de baixo. Então todos os pontinhos da função que estão aqui na parte de cima, olha, eles estão na parte positiva do y. E todos os pontinhos que estão na parte de baixo, eles estão na parte negativa do y. A minha função
ela tem que ser maior ou igual a zero porque o problema pediu. O problema que a gente está fazendo pediu isso. Então a gente vai ver, olha, quem é maior ou igual a zero? Todos esses caras daqui. Ó, igual a zero, o menos 1, o x valendo menos 1, ele é igual a zero. Então a bolinha vai ser fechada. E todo mundo que tiver depois dele vai ser maior ou igual a zero. Essa reta ela continua crescendo, ela continua sempre no y positivo. Então a minha solução é um x que pertence aos conjuntos dos reais, tal que o seu x ele é maior ou igual a menos 1. Poxa, professor, você deu essa volta toda para saber o que nós já tínhamos descoberto aqui com uma linha de cálculo? Sim, cara, mas fica tranquilo que você vai ver a real utilidade disso. Então, posso ter, por exemplo, essa inequação aqui, olha. Essa inequação é uma inequação do segundo grau. Então, tenta resolver ela sem pensar como função. Não é trivial. Vamos tentar fazer, né, igual você fez lá em cima, ou tentou fazer lá em cima. Vamos lá. Lembrando que isso daqui é um método errado de se fazer. Tudo bem? Vamos botar aqui o método errado. Como que uma pessoa despreparada faria essa questão? Pega esse menos 4x que está aqui negativo, passa para o outro lado, ele vem positivo. Então, x quadrado é menor do que 4x. Aí você pensa, poxa, eu tenho x de um lado, x do outro, eu vou cortar. Então x é menor que 4, errou. Sim, cara, você errou essa questão. É isso que a banca espera. Chama esse cara aqui de uma função. Então, isso daqui eu vou chamar do meu y. Isso tudo aqui é um y. Sendo que eu só posso fazer isso depois que o lado direito da minha equação estiver igualado a zero. Sempre que esse lado direito aqui, olha, for zero, eu posso fazer isso. Posso chamar de y. E esse y é igual a x ao quadrado menos 4x. É uma função do segundo grau. O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, certo? E essa parábola ela pode ter uma concavidade que é voltada para cima ou uma concavidade que é voltada para baixo. Como que eu descubro se essa concavidade está voltada para cima ou está voltada para baixo? Com o sinal do A. Lembra? Ó, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso, o meu A vale 1, é positivo. O meu B vale menos 4 e o C ele vale 0. Se o A é positivo, a sua função ela está feliz. Então a sua parábola ela tem a concavidade voltada para cima. Feliz sim, olha a boquinha feliz da sua parábola. Sempre que o A for positivo, na função de segundo grau, a parábola ela tem a concavidade voltada para cima. Então vamos voltar e analisar. Primeiro passo, eu quero achar quando essa função aqui ela é zero. Quais são as raízes da função? Então eu vou fazer y é igual a x ao quadrado menos 4x. Eu quero que seja igual a zero. Aqui você pode resolver de dois jeitos diferentes. O primeiro jeito, você pode usar soma e produto. Se você fizer por soma e produto aqui é trivial, tu sai. Você pode fazer Bhaskara, mas vamos fazer de um jeito mais malevolente. Olha só, eu posso colocar o x aqui em evidência. Então eu vou ter x que multiplica x menos 4. Isso tudo é igual a zero. Repare que eu tenho um produto, esse cara, vezes esse, dá zero. Quando é que isso vai acontecer? Quando duas coisas que se multiplicam vão dar zero. Ou se a primeira coisa for zero, ou se a segunda coisa for zero. Então, x é igual a 4. Essa função de segundo grau, ela possui duas raízes. Uma raiz é o zero e a outra raiz é o 4. Lembra que você cortou x ao quadrado com 4x? O que você fez ali foi dividir 0 por 0. Olha que absurdo matemático você fez. Por isso que deu errado, por isso que não pode fazer daquele jeito. Então vamos analisar, olha. Essa função de segundo grau. Eu só vou colocar aqui o eixo x, tá bom? Para o desenho não ficar muito poluído, mas vocês sabem.
que o positivo do y é aqui na parte de cima e o negativo do y é na parte de baixo. Então, essa função de segundo grau é uma parábola e ela tem concavidade voltada para cima. Aonde é que ela toca o eixo x? Ela toca o eixo x nas suas raízes. E nós acabamos de descobrir as raízes dessa função. Uma raiz é o 0. Outra raiz é o 4 positivo. Desculpa que o microfone ele deu uma falhada aqui. A outra raiz é o 4. E essa parábola, ela tem uma concavidade que ela é voltada para cima. Então essa daqui é o gráfico da função, olha. Pronto. O problema acabou. Por quê? Ele quer que essa função seja menor que 0. Ele quer que essa negativa. E quando é que essa função vai ser negativa? Essa função ela vai ser negativa quando ela estiver na parte de baixo do eixo x, quando ela estiver na parte de baixo aqui, na parte negativa. Então, o que satisfaz a minha solução é essa parte aqui, ó. São todos os valores de x que fazem o gráfico estar na parte negativa, estar na parte de baixo. A minha solução é essa daqui, olha. São números que estão entre 0 e 4. Professor, o 0 e o 4, eles entram? Vamos olhar. Olha aqui para cima. Você quer valores que sejam menores do que 0 ou menores ou iguais a 0? Você quer valores que sejam menores do que 0. Então, nem o 0 e nem o 4 entram. Por quê? Se eu colocar 0 aqui, ó, 0 menos 0 dá 0. Não pode ser igual a 0. Se eu colocar 4, 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 4, 16. 16 menos 16 dá 0. Não pode ser 0, tem que ser menor do que 0. Então, nós vamos colocar bolinhas abertas no 0 e bolinhas abertas no 4. E como que eu escrevo a solução para essa inequação? Ó? Eu tenho uma solução x pertence aos conjuntos dos reais, tal que o seu x é um número que está entre 0 e 4. Eu posso ter também um quociente. Eu posso ter uma coisa como essa daqui, olha. X mais 1 sobre x menos 1 menor ou igual a 0. Como que a gente resolve isso? Professor, posso chamar isso daqui tudo de função? Sim, você pode, só que é difícil demais analisar dessa forma. Então você analisa de um jeito mais simples, mais fácil. Olha só, pega essa daqui e fala que é a sua função 1. E pega essa daqui de baixo e fala que é a sua função 2. E analisa cada uma separado para você ver o que você vai ter, o que vai dar, né? Então, primeiro, vamos analisar essa y1. y1 é igual a x mais 1. Essa função é uma função de primeiro grau. Então, o gráfico dessa função é uma reta crescente. Tá? E qual a raiz dessa função? X mais 1 igual a 0. X é igual a menos 1. Então, o gráfico dessa função, ó, novamente, eu só vou desenhar o eixo x para não ficar poluído. Tá bom? Aqui o eixo x. Mas nós sabemos que a parte positiva é a parte positiva do y e a parte de baixo é a parte negativa do y. Então, é uma função que ela é crescente e ela toca o eixo x no ponto menos 1. Então, sua função ela tem essa cara. Finge que é uma reta. Então, essa parte que está na parte de cima, ela tem valores positivos, então todo mundo que está depois do menos 1, todos esses valores de x, eles assumem valores positivos para sua função, e quem estiver antes vai te dar valores negativos para sua função. Tudo bem? Porque antes o gráfico está na parte de baixo e depois o gráfico está na parte de cima. Analisei a primeira função,
Agora analiso a minha segunda função. Y2 é igual a x menos 1. Primeiro, qual é a raiz dessa função? Eu vou fazer isso daqui ser igual a zero. X menos 1 é igual a zero, então uma raiz é x é igual a 1. Significa que esse gráfico corta o eixo x no ponto x igual a 1. E como seria o gráfico dessa função? Olha só, também é uma reta crescente, porque o x é positivo, olha, o a é 1, e vai tocar no ponto x é igual a 1. Esse daqui é o gráfico da função. E a mesma análise que a gente fez lá em cima, a gente faz aqui embaixo, olha. Depois do 1, o gráfico está sempre na parte positiva do y, então todo mundo para cá é positivo. E antes do 1, todo mundo que está aqui, ele é negativo. Mas, vamos voltar e vamos analisar isso daqui. X mais 1 sobre x menos 1. Essa função, essa coisa aqui, ela pode assumir qualquer valor, menos quando x for igual a 1. Porque repara, coloca 1 no lugar do x, ó. 1 mais 1, 2, sem problema. Aqui em cima, ok. Mas olha embaixo. 1 menos 1, 0. Existe divisão por 0? Não. Nunca. Nunca pode ser. Nunca pode acontecer uma divisão por 0. Isso não pode. Então, seja qual for o resultado, o 1 não pode estar dentro dele. Então você já sabe que o x ele tem que ser diferente de 1, tá bom? Então a bolinha vai ser aberta nesse cara. E no menos 1 aqui em cima, olha, ele quer que os valores sejam maiores ou iguais a 0. Se eu colocar menos 1 aqui, ó, menos 1 mais 1 dá 0. 0 em cima pode. E 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Então nesse cara, a bolinha vai ser fechada. Fiz a análise do sinal do cara de cima. Fiz a análise do sinal do cara de baixo. Qual é o meu próximo passo? O próximo passo é juntar todo mundo. Então eu vou ter a interseção, que eu chamei de y1 com y2. Tá bom? Eu vou colocar a primeira análise de sinal que eu fiz aqui, a segunda análise de sinal que eu fiz aqui embaixo, e o meu resultado é o que eu espero. Vai dar aqui embaixo, ó. 1, interseção 2. Esse daqui é 1, aqui é o 2. Olha só, nossa primeira análise de sinal, nós vimos que antes do menos 1, os valores são negativos, então vou colocar o menos 1, olha, nós vimos que a bolinha é fechada. Menos 1. Então, antes do menos 1, todo mundo é negativo. E depois do menos 1, todo mundo fica positivo. A segunda análise de sinal que nós fizemos. Bolinha aberta no 1, porque não pode ser 1, já expliquei, senão dá 0 embaixo. Sempre que você tem uma fração, você tem que tomar muito cuidado para que não dê 0 embaixo, tá bom? Não pode dar 0 embaixo. Antes do 1, todo mundo é negativo. E depois do 1, todo mundo fica positivo. E agora o que a gente faz? Olha, a gente vai fazer a interseção de 1 com 2. Então todos os valores que nós anotamos, a gente tem que trazer para o cara de baixo. Então, ó, faz uma linha aqui para ficar fácil de você visualizar. Aqui embaixo, bolinha fechada no menos 1. Bolinha aberta no 1. Agora é só você fazer a brincadeira aqui, olha. Menos com menos dá mais? Então aqui vai ficar mais. Mais com menos dá menos? Aqui eu vou usar menos. Mais com mais dá mais. Pronto. Isso daqui é o que eu esperava.
Essa é a análise adicional do meu problema. Agora vamos aprender a achar a resposta. X mais 1 dividido por x menos 1 tem que ser uma coisa que é maior ou igual a zero. Olha só, eu quero que essa coisa aqui, e o resultado dessa coisa está aqui embaixo, seja maior ou igual a zero. Quando eu falo maior, eu quero dizer positivo, ou que seja zero, né? Então, aonde estão as coisas positivas? Antes do menos 1 ou depois do 1. Então, qual o conjunto solução dessa equação? Olha, é um x que pertence aos reais, tá o quê? O x, ele tem que ser menor ou igual a menos 1, certo? Ou o x tem que ser maior do que 1. Professor, por que não é maior ou igual aqui? Porque eu te expliquei, se for maior ou igual, dá zero embaixo. É uma coisa que não pode acontecer. E agora a gente vai ver, nós vimos do quociente, e agora a gente vai ver como que a gente faz também a análise do sinal, o estudo do sinal, quando eu tenho um produto. Professor, nesse exemplo aí não estou vendo nenhum produto. Calma, cara, tu vai ver, não se aperreie. Primeiro, vamos lembrar, para que eu possa trabalhar tranquilamente, eu tenho que pegar e colocar todo mundo do lado esquerdo e igualar isso daqui, esse lado direito da sua equação, e na equação é zero, tudo bem? Então vou pegar esse x quadrado tá aqui positivo e jogar para o outro lado, ele vai vir negativo. X ao cubo menos x quadrado menos 2x tem que ser maior do que zero. Pô, só maior, não tem esse sinalzinho aqui de igual não. Tem que ser maior do que zero. Professor, eu não sei como que é o gráfico de uma função cúbica. Cara, na verdade, ninguém sabe. Para analisar um gráfico desse tem que usar algumas propriedades matemáticas que você não tem ainda. Então o que a gente faz? Transforma numa coisa que você conhece. Qual termo tem aqui? Aqui e aqui. Isso mesmo, o x. Então eu vou colocar o x em evidência. Fica um x que multiplica x ao quadrado menos x menos 2. Isso daqui tem que ser maior do que zero. Olha o produto aí. Agora eu tenho um produto. E assim como eu fiz lá no quociente, eu vou chamar esse cara aqui de 1 e esse outro cara aqui de 2. Observa que 1 é uma função de primeiro grau. E você sabe como uma função de primeiro grau ela se comporta. E o 2 é uma função de segundo grau. E você também sabe como essa função de segundo grau ela se comporta. Então vamos lá. Vamos primeiro analisar o 1, que ele é mais fácil. Olha, isso daqui é uma função crescente. Que número eu coloco no lugar do x para dar zero? Zero. Então a raiz dessa função é o próprio zero. Tudo bem? Como o x é positivo, o gráfico da função é essa daqui, ó. Onde depois do zero todo mundo é positivo e antes do zero a galera ela é negativa. E agora a gente faz a análise do 2. O segundo. Ó, aqui é uma função de segundo grau, né? X ao quadrado menos x menos 2. Para achar as raízes, usa soma e produto, ou então faz Bhaskara. Eu já vou te adiantar. As raízes são menos 1 ou 2. São essas duas raízes, tá legal? E o gráfico dessa função aqui é uma parábola, certo? Essa parábola, ela tá feliz ou tá triste? Como que eu sei isso? Olha o sinal do A. Se o A é positivo, a parábola tá feliz, boquinha feliz. Então eu tenho uma parábola que ela tá feliz. E as raízes são menos 1 e 2.
Todo mundo, todos os valores de x que estão nesse período aqui, olha, fazem a função estar na parte de baixo, fazem a função ser negativa. E todos os valores de x que estão desse lado esquerdo e desse lado direito fazem a função ser positiva. Então, eu tenho que, depois do 2 e antes do menos 1, todo mundo é positivo. E o que existe entre eles são valores negativos. Professor, acabou? Não. Agora a gente vai fazer a regra do produto. Lembra quando você aprendeu com sua tia Cotinha? Quando eu tenho dois números multiplicando. E aqui são duas funções, tá bom? Positivo com positivo, positivo, negativo com negativo, positivo, essas coisas. A gente vai usar essa mesma regra aqui embaixo, olha. Eu vou colocar... Só toma cuidado com uma coisa para você respeitar a posição dos números, tudo bem? Ó, vou colocar o primeiro aqui. 0. Como assim respeitar a posição dos números? Olha, os números que me interessam aqui embaixo são menos 1 e 2. O menos 1 ele está antes do 0 e o 2 está depois do 0. Então quando eu for colocar, ó, menos 1 e 2. E aqui a interseção de 1 com 2. Eu trago aqui para baixo os valores que me interessam. Então, ó. Tudo bem? Antes, deixa eu só colocar os sinais aqui, olha. Aqui era o 0. Antes do 0 está todo mundo negativo. E depois do 0, todo mundo positivo. Igual nós fizemos lá em cima. Nessa aqui de baixo, na 2 que nós analisamos, eu vou colar do cara aqui de cima. Antes está todo mundo positivo. Depois está todo mundo negativo. E depois volta a ficar todo mundo positivo. E aqui eu coloco os numerozinhos. Menos 1, 0 e 2. Agora é você começar a brincar aqui, olha. Negativo com positivo dá negativo. Então todo mundo que está antes do menos 1 é negativo. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo dá positivo. Então, aquela coisa feiosa que nós tínhamos lá em cima, isso daqui, nós ficamos com x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 2x, maior do que zero, está analisado aqui embaixo. Ó. Essa daqui é a análise de função dessa inequação. E como que é o conjunto de solução? Olha, eu quero os valores que são maiores do que zero, eu quero os valores que eles são positivos. É só olhar aqui para o gráfico e ver onde eu vou ter coisas positivas. Repara que as bolinhas elas têm que ser abertas. Por que tem que ser abertas? Porque ele não quer valores iguais a zero, ele só querem valores que são maiores do que zero. Então o conjunto de solução é um x pertencente aos reais, tá o quê? O seu x ele tem que estar entre menos 1 e 0, ou o seu x ele tem que ser maior do que 2. Qualquer valores de x que estejam entre menos 1 e 0, ou que sejam maiores do que 2, vão te dar valores positivos aí para sua inequação. E aonde isso pode aparecer para você poder analisar como questões como essas daqui, olha, uma questão clássica de encontrar o domínio da função. Primeiro, vamos fazer uma pequena revisão, olha. Uma função, ela é uma relação que leva um número de um conjunto chamado domínio para um outro conjunto chamado contradomínio, tá? Então todos os valores do domínio eles têm que ser relacionados, não pode ficar ninguém sobrando aqui, e vão relacionar com valores do outro lado. Esses caras que foram relacionados nós chamamos de imagem, e imagem nós escrevemos com y. Por quê?
Para te lembrar que a imagem são os valores no eixo y e o domínio é o seu x, tá bom? Então, quando a questão pergunta qual o domínio da função, tem que falar, olha, eu posso colocar qualquer x aqui? Então você vai pensar, primeiro, eu tenho uma raiz quadrada em cima. Se fosse uma raiz cúbica, sem problema nenhum. Mas eu tenho uma raiz quadrada. E se é uma raiz quadrada, ela não pode ter valores negativos aqui dentro. Tá bom? Porque a gente está trabalhando com funções, são números reais. E eu tenho uma fração. E se tem fração, o zero não pode aparecer ali embaixo. Então eu tenho dois problemas, né? O primeiro problema é a raiz. E o segundo problema é a fração. Não pode ter raiz de número negativo e não pode ter zero embaixo no denominador. Então eu vou atacar esses dois problemas. O primeiro problema é o mais simples, eu acho. Olha, x mais 1 não pode ser zero. Então vamos lá, atacando o primeiro problema. X mais 1 tem que ser diferente de zero. Então seu x ele tem que ser diferente de menos 1. Ataquei o primeiro problema, agora eu vou atacar o meu segundo problema. Não existe raiz de número negativo. Professor, zero pode. Claro, a raiz de zero é o próprio zero. Mas não existe raiz quadrada de número negativo. Então o que nós fazemos aqui é forçar que essa raiz só seja de números positivos ou zero. Tá bom? Então, menos x quadrado mais 1 tem que ser uma coisa que é maior ou igual a zero. Então vamos analisar isso daqui, olha. Isso daqui eu posso chamar de função, uma função quadrática, tá bom? Onde as raízes são menos 1 e 1. Você pode fazer básica, tu pode jogar esse 1 para o outro lado, enfim. O gráfico dessa função é uma parábola, mas repare que agora a parábola ela está triste. Por que está triste? O x está negativo, o a é negativo. Então, com a cavidade dessa parábola, ela tem que estar voltada para baixo. Ela está assim. Esse número aqui é o menos 1. E esse número aqui é o 1. Então, eu quero os valores que são positivos. Só essa parte aqui me interessa, tá bom? Porque antes, quem está antes do menos 1 é negativo. Quem está depois do 1, olha, está aqui na parte de baixo, é negativo também. E quem está antes, entre menos 1 e 1, são valores positivos e eu só posso ter valores positivos dentro da minha raiz. Então, os caras que me interessam são esses daqui. A bolinha, ela pode ser fechada no 1, mas ela não pode ser no menos 1, por quê? Aqui em cima, nós vimos que o x ele tem que ser diferente de menos 1. O seu x ele não pode ser menos 1. Então, vai ser bolinha aberta aqui no menos 1. Cuidado com a pegadinha, tá bom? Então, qual o conjunto de solução dessa equação? Olha. O domínio, vou escrever assim, ó. Domínio. Eita, falhou. O domínio é um x pertencente aos reais. Tá o quê? O seu x ele tem que estar entre menos 1 e 1, mas ele não pode ser menos 1, né? Então o x ele tem que ser maior do que menos 1 e menor ou igual a 1. Essa é a resposta para o seu problema. É isso aí, meus amigos. Foi um prazer revê-los. Um abraço, meus chuchucos. Tenham todos uma excelente semana. Tamo junto, e não se esqueçam. Capim balançou, pau na preá. Eu amo vocês.